Raciocínio lógico, terceira aula, negação de proposições. Vamos lá. O que é negar uma proposição? É trocar o valor lógico dessa proposição. Se ela for verdadeira, ela passa a ser falsa, e se ela for falsa, ela passa a ser verdadeira. Como que a gente faz para negar uma proposição? Vamos começar pelas proposições simples. É muito fácil para negar uma proposição simples, tá? Se essa proposição for uma afirmação, basta que a gente acrescente a ela a palavra não ou algum equivalente. Por exemplo, temos aqui a proposição P, Rogério é estudante. A negação de P, que pode ser representada dessas duas maneiras aqui, a gente vai adotar a primeira, que é a mais comum, tá? Onde o símbolo de negação é o tio. Então a negação de P, ela pode ser feita de algumas maneiras diferentes, tá? Eu posso dizer que Rogério não é estudante, posso dizer não é verdade que Rogério é estudante, ou ainda é falso que Rogério é estudante. São todas maneiras de negar essa proposição P. Se a proposição já for uma negação e a gente quiser negá-la, ou seja, negar a negação, né? Basta que a gente retire a palavra não ou o seu equivalente, estamos negando aquela proposição. Por exemplo, se a proposição P aqui fosse Rogério não é estudante, a negação dessa proposição seria Rogério é estudante, né? Então, nas proposições simples, bem fácil, bem tranquilo, sem problema nenhum. Nas proposições compostas é um pouquinho mais complicado para fazer a negação, tá? Depende do conectivo presente. Na conjunção, a gente precisa negar a primeira proposição, negar a segunda proposição e ligar as duas pelo conectivo ou, tá ok? Ou seja, a negação de P e Q é dada pela negação de P ou a negação de Q. É isso que está representado aqui, tá? Bom, por que que isso acontece? Para a gente entender, vamos considerar que a proposição é sempre verdadeira e a gente quer torná-la falsa, tá? Então é o seguinte, na conjunção o que acontece? Ela só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras, né? Então vamos pensar um pouquinho. Se eu quero tornar a conjunção falsa, basta que uma das proposições seja falsa ou que as duas sejam falsas, né? Portanto, é exatamente o que a gente tem aqui. Negação de P ou negação de Q significa que eu posso negar apenas P, posso negar apenas Q ou posso negar as duas proposições. Então, é o que acontece aqui. Agora, na disjunção inclusiva, novamente negamos as duas proposições, só que agora ligamos ambas, né, pelo conectivo e. Então, a negação de P ou Q é dada pela negação de P e a negação de Q. Na disjunção inclusiva, ela só é falsa quando as duas proposições são falsas. Portanto, se a gente quer negar essa proposição aqui, a gente precisa negar as duas proposições. Ou seja, temos que negar P e negar Q. Por isso que o conectivo usado é o E e a gente nega as duas proposições, certo? Essas duas primeiras regras aqui são chamadas de leis de Morgan, tá? São muito importantes. Elas podem ser estendidas também para uma proposição composta formada por mais de duas proposições simples, tá? Eu poderia ter aqui, por exemplo, uma proposição R. Se eu quisesse negar, por exemplo, P, I, Q e R, era só eu negar P, negar Q, negar R e ligar tudo isso com o conectivo ou, tá? Então eu posso estender essas regras aqui para proposições compostas com mais de duas proposições simples, tá? São as leis de Morgan. Bom, no condicional, o nosso conectivo C, então, a negação funciona da seguinte maneira. A gente mantém a primeira proposição, nega a segunda e liga as duas novamente pelo conectivo E. Então, a negação de se P, então Q é dada por P e a negação de Q. Por que que isso acontece? No condicional, ele só é falso quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda falsa. Lembra disso, né? A gente tem que lembrar de tudo que vimos na aula passada dos conectivos lógicos, né? Então, se eu quero negar o condicional, eu mantenho a primeira proposição e nego a segunda, né? A primeira tem que ser verdadeira e a segunda falsa. Eu estou negando o condicional. E por fim, no bicondicional temos duas possibilidades para negá-lo. A gente pode negar a primeira proposição mantendo a segunda, e aí
mantemos também o bicondicional, ou a gente pode manter a primeira proposição, negar a segunda e novamente manter o bicondicional. Isso acontece porque o bicondicional ele é falso quando uma proposição é verdadeira e a outra é falsa. Então, a negação de P, se e somente se que significa que se P for falso, Q tem que ser verdadeiro. E isso implica que se P for verdadeiro, Q tem que ser falso, que é essa segunda possibilidade que a gente tem aqui, tá? Então, temos essas duas maneiras para negar um bicondicional. Agora vamos para as proposições quantificadas. Como que fazemos para negá-las? Bom, primeira coisa, o que é uma proposição quantificada, né? Afinal de contas, não falamos sobre elas até agora. Então é o seguinte, uma proposição quantificada é uma proposição que traz algum quantificador. Existem dois tipos de quantificadores, o quantificador universal e o quantificador existencial. O quantificador universal, ele dá a ideia de totalidade, tá? Ele significa todo, para todo, qualquer que seja. São algumas expressões, tá, que indicam esse quantificador. Então ele dá a ideia de totalidade, de todo, tá? O seu símbolo é esse A de ponta cabeça ali. O quantificador existencial, ele dá uma ideia de particularidade, tá? Ele significa existe, existe algum, existe pelo menos um, são expressões que indicam esse quantificador, tá? O seu símbolo é o E virado aqui ao contrário, tá? Muito bem. Temos alguns exemplos de proposições quantificadas então. Olha só a proposição P. Todos os políticos são honestos. Muito bem. Proposição Q. Existem pessoas que não são felizes. Muito bem. Como que a gente vai fazer para negar essas proposições aqui? Bom, para negar uma proposição quantificada, a gente precisa negar o quantificador e negar também o que se está afirmando ou negando. Como que a gente nega o quantificador? Bem simples. A negação do quantificador universal é o quantificador existencial e a negação do quantificador existencial é o quantificador universal, certo? Então, se você quer negar o todo, você tem que colocar que existe algum, existe pelo menos um e vice-versa, né? Muito bem. Vamos lá para a nossa proposição P. Qual é o quantificador presente ali? É o quantificador universal, né? Todos os políticos. Como que a gente vai negar esse quantificador aqui? Temos que usar, então, um quantificador existencial. Existe algum ou existe pelo menos um. Tanto faz, tá? Pode, e não necessariamente precisa ser essas expressões, né? Depende do que vai se encaixar na frase aqui, que dê essa ideia de particularidade. Vamos colocar aqui que existe, né? Então, pode ser existe mesmo. Bom, então existe, como são políticos, né? Existem. Então existem, e como é que a gente nega políticos são honestos? Políticos não são honestos, né? Então existem políticos que não são honestos. Existem políticos que não são honestos. Agora sim, está fazendo mais sentido essa proposição, né? Beleza. Agora a proposição Q. Existem pessoas que não são felizes. Como que vamos negar essa proposição? Bom, o quantificador presente agora é o quantificador existencial, né? Existem pessoas, existem algumas pessoas, existe pelo menos uma pessoa que não é feliz, né? Muito bem. Para negar esse quantificador, pegamos então um dos quantificadores universais. Então, pode ser todas, né? Todas as pessoas. Então, a negação de que, vamos colocar aqui, todas, e como é que a gente nega pessoas que não são felizes? Pessoas não são felizes. A negação disso, pessoas são felizes, né? Então, todas as pessoas são felizes. Pronto. Negamos essa proposição aqui. Todas as pessoas são felizes, tá ok? Essa é a negação das proposições quantificadas. E agora vamos resolver alguns exemplos para ver como as questões cobram aí a negação de proposições. Vamos lá.
Primeira questão, a negação de ganhei o jogo é letra A, perdi o jogo, letra B, não joguei, letra C, não ganhei o jogo, letra D, eu sempre perco todos os jogos e letra E, às vezes eu perco os jogos. Bom, temos aqui uma proposição simples, né? Ganhei o jogo. Como que a gente faz para negar uma proposição simples quando ela é uma afirmação? É só acrescentar a palavra não ou algum equivalente, né? Então a resposta certa é não ganhei o jogo. Cuidado, tá? Não é perdi o jogo. Não é porque eu não ganhei que significa que eu perdi. Posso ter empatado, depende do jogo, tá? Então toma cuidado. A negação de ganhei o jogo é não ganhei o jogo, não é perdi. Beleza? Então, primeira questão, letra C. Segunda questão, a negação de algumas pessoas passaram no concurso é letra A, algumas pessoas não passaram no concurso, letra B, todas as pessoas passaram no concurso, letra C, não é verdade que nenhuma pessoa passou no concurso, letra D, ninguém passou no concurso e letra E, algumas pessoas foram reprovadas no concurso. Bom, trata-se de uma proposição quantificada, né? Temos um quantificador, olha só. Algumas pessoas passaram no concurso. Qual é o quantificador? É um quantificador existencial, né? Algumas pessoas passaram no concurso. Como que a gente vai fazer para negar essa proposição? Primeiro, temos que negar o quantificador. Então, a negação do quantificador existencial é o quantificador universal. Então, todas as pessoas, né? Todas as pessoas o quê? Temos que negar agora o que se está afirmando aqui. Diz que algumas pessoas passaram no concurso, então todas as pessoas não passaram no concurso, né? A negação de passaram no concurso fica não passaram no concurso. Se todas as pessoas não passaram no concurso, qual é a alternativa correta? É a letra D, né? Todas as pessoas não passaram, ninguém passou, certo? Então a alternativa correta é a letra D. Na terceira questão, precisamos classificar em verdadeiro ou falso. Considere que A e B sejam as seguintes proposições. Proposição A, Júlia gosta de peixe. Proposição B, Júlia não gosta de carne vermelha. Muito bem, nesse caso, a proposição Júlia não gosta de peixe, mas gosta de carne vermelha está corretamente simbolizada pela negação de A e B. Bom, Júlia não gosta de peixe. O que significa isso? Está negando a primeira proposição, tá? Temos a negação de A. Júlia não gosta de peixe, mas ela gosta de carne vermelha, né? Então, se ela gosta de carne vermelha, está negando a proposição B, certo? Então, negou a proposição A, negou a proposição B. E essas duas proposições estão ligadas por qual conectivo? Pelo E, concorda comigo? Porque Júlia não gosta de peixe, mas gosta de carne vermelha. Ou seja, não gosta de peixe e gosta de carne vermelha. Então o conectivo é o E. O que significa a negação de A e a negação de B? É a negação de A ou B, certo? Não é a negação de A e B. A negação de A e B seria a negação de A ou a negação de B. Portanto, o item ele está falso. Considerando a proposição se Paulo não foi ao banco, ele está sem dinheiro, julgue os itens seguintes. Na verdade, temos só esse item aqui, tá? Que fala sobre negação de proposições. Então, o item afirma que a negação dessa proposição pode ser expressa pela proposição Paulo não foi ao banco e ele não está sem dinheiro. Bom, como que a gente faz para negar um condicional, né? Temos aqui um condicional. Se Paulo não foi ao banco, então ele está sem dinheiro. Bom, primeira coisa, vamos identificar aqui a proposição P por Paulo não foi ao banco, né? Paulo não foi ao banco. E a proposição Q vai ser a segunda proposição, que é a proposição ele está sem dinheiro, ou seja, Paulo está sem dinheiro, né? Então a segunda proposição é Paulo está sem dinheiro. Vamos colocar aqui. Sem dinheiro. Bom, a proposição que a gente tem ali, esse condicional, é
Se Paulo não foi ao banco, então ele está sem dinheiro. Ou seja, se P, então Q. Precisamos negar essa proposição aqui, né? Como é que vai ficar a sua negação? Bom, para negar um condicional, o que a gente faz? A gente mantém a primeira proposição, nega a segunda e ligamos por meio do conectivo e. Então, é P e a negação de Q, ou seja, Paulo não foi ao banco e Paulo não está sem dinheiro, né? A negação de Paulo está sem dinheiro é Paulo não está sem dinheiro. Portanto, Paulo não foi ao banco e ele não está sem dinheiro. Exatamente o que temos aqui. Esse item, então, está correto, né? Verdadeiro.